Podcast Rural. Quem vai prosear comigo aqui hoje no Podcast Rural é o Caio Silva, zootecnista, secretário municipal de agropecuária da cidade de Paracatu. E o tema principal da prosa de hoje é o Programa de Regularização Fundiária Rural. O que é isso, Francis? O Caio vai explicar aqui pra gente. Não é isso, Caio? Bom dia, bem-vindo mais uma vez. Bom dia, Francis. Bom dia, ouvintes do Paracatu Rural. E um bom dia muito especial para toda a nossa comunidade rural, nossos produtores que estão aí na fazenda, na zona rural. Ô Caio, vamos já entrar nessa definição. O que é regularização fundiária rural? A regularização, Francis, ela é um programa que tem como objetivo trabalhar a documentação das terras. Então, trabalhar a escrituração, trabalhar a posse, trabalhar qualquer tipo de vínculo documental da terra. A gente estima aí que em Paracatu a gente tem cerca de 70% das terras rurais que ainda não possuem documentação. Então esse ano a gente vem com essa atuação muito forte na zona rural. Entendi. O Caio, qual que é hoje, para a gente que não tem muito conhecimento do que é a atividade rural, qual a importância do produtor rural hoje ter esse documento em mãos, né? O documento, a escritura da terra? A escritura da terra, Francis, ela dá ao produtor a oportunidade de ter a característica de produtor rural. Porque hoje, sem a documentação da terra, o produtor ele fica impossibilitado, por exemplo, de fazer um cartão de produtor, que agora está mais burocrático. Ele fica impossibilitado de ter o cadastro da agricultura familiar, que é a CAF também, né, que agora necessita. E principalmente em relação ao acesso a crédito. Os bancos, as instituições financeiras enxergam aquele produtor de uma outra forma. Além disso, de forma indireta, na escrituração da terra, a gente trabalha a sucessão familiar dentro da atividade, né, porque a gente dá segurança para o produtor rural. A gente trabalha também a questão do êxodo rural, né, porque o produtor ele tem condições de ter a característica de produtor rural e tem condições de investir mais em sua propriedade. Então, assim, consegue ter um retorno melhor. Então, é um programa que a gente trabalha vários eixos e tem uma base muito forte de desenvolvimento econômico para o produtor, traz segurança para o produtor, né? Quando o produtor rural tem, no caso da sua propriedade rural, a documentação, até há uma valorização daquele imóvel rural, né? Exatamente, fora a valorização que ele tem com o imóvel, né? Entendi. Se ele, por exemplo, eu estou com dificuldade aqui, não vou conseguir. Aí ele pega o documento, ainda assim ele está meio desestimulado. Ele também, se ele quiser, fica fácil até para vender, né? Exatamente. Até a comercialização ele é mais fácil, né? Porque ele já tem a posse da terra, já tem escritura da terra, então fazer a transferência é muito mais fácil. Às vezes o produtor, ele sem a documentação da terra, ele não consegue nem mandar leite para a Copervap em seu nome, né? Entendi. Então, assim, limita muito o produtor. Você falou que cerca de 70% das propriedades não têm a documentação. Como que hoje acontece, Caio, então, por exemplo, o produtor que envia o leite para a cooperativa, o produtor que precisa, por exemplo, adquirir um financiamento via Pronaf, como que acontece isso? Tem produtor rural que não tem o documento da terra que tinha, por exemplo, a DAP? Exatamente. O que acontece? No decorrer dos anos, né, foi se tendo uma burocratização em relação à documentação rural. Então, até 2, 3 anos atrás, o produtor, com contrato de compra e venda, contrato de gaveta, algum outro tipo de comprovação de posse da terra, ele conseguia emitir, por exemplo, o cartão de produtor rural. Então, o cartão de produtor rural dava para ele a característica de produtor rural. Ele conseguia, por exemplo, mandar leite para a cooperativa, só que ainda assim ele não conseguia ter acesso a crédito, como o Pronaf. Entendi. Só que houve uma burocratização em relação, não, nem tanto uma burocratização, mas houve uma limitação quanto ao acesso. Então, hoje, para o produtor ele ter o cartão de produtor rural, ele precisa ter a documentação da terra. Entendi. Então, assim, inclusive foi uma das pautas que a gente foi com a deputada Marli Ribeiro no estado para tentar dar uma desburocratizada em relação ao cenário que a gente tem em Paracatu. A gente conseguiu dar uma desburocratizada em relação ao acesso, mas ainda assim não é o que o produtor precisa. Né? Entendi. Hoje, para um produtor rural, vamos dizer assim, com 4 módulos fiscais, 200 hectares, ele tem um custo em torno de quanto para fazer essa regularização de forma privada, sem um programa como esse? Sem o programa, Francis, a gente tem relatos de produtores aqui de Paracatu, quando a gente foi estruturar o programa,
que já passou por esse processo de forma particular, gastaram no mínimo R$40 mil. Tem produtores que gastaram R$60 mil e um processo que demorou aí de 2 a 3 anos. Então a gente vê assim que não é um processo fácil, e quando o produtor ele vai por conta própria, ele vai de forma particular, tende a ser mais oneroso para o produtor. O lançamento aconteceu na semana passada, né? Exatamente. Na semana passada a gente teve o lançamento oficial do programa. A gente teve aí com representantes do estado de Minas Gerais, através da CEAPO. Tivemos representantes do Instituto Terras em um auditório lotado de produtores rurais. Entendi. Bom, esse programa, como é que ele vai acontecer então para os produtores aqui com mais detalhes? Resumidamente, o que você apresentou lá nesse lançamento. Certo. Hoje a gente trabalha com 3 linhas de regularização fundiária rural em Paracatu. A primeira delas, que a gente trabalha desde 2021, que foi a implantação do Núcleo de Regularização Fundiária Rural, em acordo de cooperação técnica com o INCRA, né? Onde a gente trabalha os 12 projetos de assentamento em Paracatu, e a gente já conseguiu ter resultados incríveis. Esse já está instalado, a gente já tem um coordenador. E agora a gente passa a trabalhar com 2 opções de regularização também. A gente conseguiu fazer um acordo de cooperação técnica com o Estado. Nosso prefeito Igor Santos, que tem tido uma sensibilidade muito grande, né, com as demandas não só da agricultura familiar, mas as demandas da zona rural, esteve em contato com o Estado muito intensamente, e a gente conseguiu viabilizar mais um acordo de cooperação técnica, onde a gente trabalha as terras devolutas do Estado de forma gratuita. E uma terceira linha, a gente sabe que Paracatu não tem só projeto de assentamento e não tem só terras devolutas do Estado. Então, para a gente conseguir abraçar todas as possibilidades, a gente fez uma parceria com o Instituto Terras também, onde a gente trabalha a regularização de todas as outras terras tradicionais de Paracatu. Esse a gente não conseguiu 100% gratuito, mas a gente conseguiu com um valor muito simbólico em relação ao que o produtor pagaria. Como, por exemplo, o produtor que tem até 50 hectares, ele paga R$10 mil, só que esse valor ainda é parcelado em 16 vezes sem juros, e trabalha o processo de regularização. Entendi. A previsão de um processo, desde a hora que o produtor dá a entrada até ele receber o documento, está previsto para levar quanto tempo? Normalmente esse processo, Francis, com os prazos judiciais que são estipulados, demora em torno de 1 ano e meio a 2 anos. Só que quando a gente entra com processo coletivo, quando a gente entra com processo em massa, a gente tem condições de encurtar esse prazo. Entendi. Por quê? Porque quando a gente entra com 40, 50 solicitações de posse em juizado, a gente consegue fazer a indicação de um juiz específico para cuidar daquele caso. Então, o juiz específico ele consegue tramitar de forma mais rápida. Então, a nossa expectativa é que esse prazo seja muito reduzido. Entendi. Só que ainda assim a gente depende das esferas, né? O que hoje o produtor rural precisa, né, além de todos os documentos que ele já tem, contrato de compra e venda, ou o documento que o INCRA deu para ele quando ele recebeu a terra, quais são os documentos hoje, então, que o produtor precisa já apresentar para dar o andamento? Ele já precisa, por exemplo, ele conseguiu fazer o CAR, um produtor que tem só o documento de posse? Sim, ele consegue também. O produtor, hoje, ele consegue ter o CAR, o ITR, mesmo sem a documentação da terra, certo? E para a gente conseguir formular o programa, a gente tentou iniciá-lo da forma menos burocrática possível, para que, de fato, o produtor consiga ter acesso e gerar resultado. Então, como exemplo, a gente está trabalhando com o Estado, com terras devolutas do Estado. O que são terras devolutas do Estado? São terras que não têm matrícula em cartório. São terras que nunca foi escriturada. São terras que a gente não consegue rastrear o registro daquela terra ou documentação. Às vezes você comprou a terra com contrato de compra e venda, o outro tinha outro contrato de compra e venda e etc. Nunca foi registrada aquela terra. Então, ela é uma terra devoluta do Estado. Entendi. Entendeu? Ou, às vezes, também é importante verificar como que eu sei se minha terra é devoluta ou não, porque eu comprei de um, que comprou de outro, que foi um espólio. Então, assim, o ideal é que vá no cartório e verifique se tem matrícula, entendeu? Eu acho que não tenha. Então, a gente pode entrar dentro da documentação do programa, a gente pode entrar no programa, que lá dentro do programa a gente valida também se a terra tem matrícula ou não, entendeu? Entendi. E a documentação ela é muito simples para ambos as opções, tanto terras devolutas do Estado como terras tradicionais. As terras devolutas do Estado, a gente já começou o cadastramento ontem.
lá na Emater, o produtor ele tem que providenciar toda a sua documentação pessoal. Se for casado, tiver união estável do cônjuge também. O que é a documentação pessoal? Identidade, CPF, certidão de nascimento, certidão de casamento, se for casado, certidão de viúvo, se for viúvo, do homem, reservista, título. Então, assim, toda aquela documentação pessoal padrão mesmo que a gente já possui. E o que eu levo da terra? Tudo que comprove a posse da terra. Exatamente tudo. Se eu pago ITR, CCIR, eu vou levar todos esses pagamentos também. Se eu não pago, não levo. Vai levar o documento mais antigo que você tiver da terra, o documento mais recente que você tiver da terra também, seja contrato de compra e venda, seja contrato de gaveta, seja registrado ou não em cartório, qualquer coisa que comprove a posse. E também notas. Muito produtor, né? Quem entrega leite leva as notas do leite também, que consta o endereço da propriedade. Às vezes, tudo que você compra para propriedade de ração, cerca, madeira, também de notas que tem o endereço da propriedade, leva também. Porque quanto mais documentos tiver que comprove a posse, mais fácil vai ser a tramitação do processo e menos o produtor vai ter que dar documentação complementar. Caio, acabou de chegar uma pergunta aqui. Eu vou trazer, se você não tiver a resposta, depois a gente pode entrar em contato com a nossa ouvinte. A Lúcia. Lúcia, manda o número do seu telefone aqui também, no WhatsApp da rádio, que a gente já fica com o seu contato aqui. Eu tenho 6 hectares, tem só o papel de compra e venda, e eu não consegui arrumar o cartão do produtor rural. Eu consigo arrumar essa escritura, Caio? Boa pergunta. Consegue sim, Lúcia. É importante que você junte seus documentos pessoais junto com toda a documentação que você tenha da terra. Mesmo que tenha só o contrato de compra e venda, documento de posse, se você paga ITR, CCIR, junte também. Junte as notas que você já comprou em relação a produtos por propriedade também que você tenha e pode dar entrada. O que a gente tem que analisar em relação a essas demandas individuais que chegam, em relação ao registro. Às vezes, por mais que você compre a terra só com contrato de compra e venda, aquela terra original ela foi parcelada. Exemplo, é uma terra de herança que foi feita parcelas menores. A terra original ela tem escritura. Então, se ela tem escritura, mesmo que você tenha uma parte menor, ela não entra como terra devoluta do Estado. Aí a gente entra com regularização com o Instituto Terras. Mas tem condições sim. E é muito importante entrar em contato, porque sempre surgem muitas dúvidas individuais, muitas dúvidas pontuais, e a gente está à disposição para responder mesmo e orientar qual que é a melhor forma de a gente seguir com a regularização. Outro ponto importante que ela falou, que foi a quantidade de hectares que ela falou. Então, é importante que o produtor tenha consciência que hoje o parcelamento mínimo de imóvel rural é 12 hectares. Então, abaixo de 2 hectares, ele entra como chacreamento. Então, não é uma linha de regularização fundiária rural, que a gente ainda está trabalhando, porque para cá a gente tem muitos chacreamentos, né? Por que a gente não trabalha? Porque é uma regularização específica. É uma lei de regularização específica, porque precisa de licenciamento ambiental, tem que ter decreto de funcionamento, tem questão do abastecimento de água, que por enquanto a gente ainda não trabalha. Mas muito em breve vai ter que ser uma realidade que a gente vai enfrentar também. Entendi. Mas hoje a gente trabalha com parcelas acima de 2 hectares. Entendi. Caio, no dia lá da apresentação, acredito eu que muitos produtores participaram. Infelizmente eu não pude participar, mas quais as principais dúvidas chamaram a atenção ali da equipe que estava apresentando, a sua atenção também naquele dia? A gente vê que em Paracatu, como eu falei, 70% das terras elas não são escrituradas, não tem documentação. E muitas dessas terras são provenientes de herança, de parcelamentos, às vezes de pessoas que herdou, a mãe herdou, depois dividiu com os filhos, dividiu com os netos, alguns deles venderam. Então, assim, a gente tem muita dúvida em relação a isso, como que procede com essas regularizações. Normalmente, dentro da linha, a gente, quando é terra devoluta do Estado, que aquela terra ela não tem documentação, por mais que às vezes seu irmão não entre no processo de regularização, você pode entrar no processo de regularização, se for terra devoluta do Estado, que o Estado vai te dar a posse da terra. Entendeu? Agora, se a gente entra pelo Instituto, aquela terra original, que era lá do seu bisavô, na época teve escritura, teve documentação, a gente entra com o Instituto Terras também, e a gente vai entrar com a posse manso pacífica ou com uso campeão. Mesmo que na parcela total nem todos entrem no processo de regularização, você pode regularizar a sua terra. Entendi. Então é importante que
que você entre, você tendo interesse, que dentro da sua realidade a gente vai encontrar a melhor forma possível da gente conduzir o processo de regularização. Entendi. E é importante pontuar, Francis, que a gente trabalhou muito para viabilizar esse programa. Nesses últimos 3 anos de governo, né, a gente foi vendo cada vez mais a necessidade de se trabalhar a regularização fundiária rural em Paracatu. E já tentaram em outros governos e outras possibilidades implantar o programa e não foi para frente, porque não se trabalhava com instituições sérias. E a gente buscou muito instituições que fossem gerar o resultado que a gente precisa para a comunidade rural. Que a gente não fosse gerar expectativa no público e depois não fosse suprir essa expectativa. Então a gente tem essa parceria, um acordo de cooperação técnica com o Estado de Minas Gerais, onde a gente trabalha terras devolutas do Estado. O cadastramento ele vai acontecer agora do dia 13 ao dia 24 de maio. Passado as terras devolutas do Estado, a gente continua com o Instituto Terras, a regularização rural de terras tradicionais durante todo o ano, para a gente gerar o resultado que a gente precisa. E o Instituto Terras, a gente pesquisou muito também o trabalho que eles já realizaram em outros municípios e o trabalho que eles realizam em Paracatu também, porque eles começaram em Paracatu com a regularização fundiária urbana. Sim. Deu muito certo. Assim, foram mais de 1.500 escrituras entregues, tem outras várias no cartório para ser entregues, e a gente pensou, por que não a gente estruturar um programa voltado para a zona rural? Entendi. Então a gente conseguiu fazer essa estruturação também, junto com o Instituto Terras. A gente vai acompanhar muito de perto também, a gente vai fazer triagem dos produtores, a gente vai acompanhar esse processo de regularização para gerar o resultado que a gente precisa. Então, assim, é um comprometimento que o nosso prefeito Igor faz com a comunidade rural, e a gente tem que gerar resultado desse comprometimento. Caio, o nosso ouvinte Saul Lanhoso mandou uma mensagem aqui. Você já até meio que respondeu, mas vamos reforçar. A fazenda que ele tem a escritura principal, tem mais de 30 anos de inventário. Várias pessoas, então, aí foram passando, né, de mão para mão. Não foi feito o inventário dessa fazenda, que já tem aí mais de 20 dentro da fazenda. É possível regularizar? É possível, sim. Mesmo que ela esteja em inventário, a gente tem que analisar qual a situação do espólio. Então, assim, até qual passo que o espólio foi. Entendeu? E a gente analisa também por quanto tempo que a pessoa está fazendo a ocupação da terra. É mais de 12 anos, a gente tem uma modalidade específica que a gente entra. É menos de 12 anos, a gente tem outra modalidade que a gente entra. Mas mesmo que seja herança, iniciou o espólio, às vezes inicia o espólio e não dá continuidade, entendeu? Não chega a ter a divisão, ou se chega a ter a divisão, teve o mapa, ou se chegou a ter a posse e não registrou em cartório, entendeu? Então, assim, cada situação, e são casos muito específicos que a gente tem que analisar e orientar o produtor certinho para a gente a gente entrar com o processo e depois a gente ter que voltar com o processo para juntar a documentação complementar. Então a gente faz essa análise muito criteriosa em relação aos casos, só que a grande maioria, assim, tem muitas questões similares, como eu falei, que é essa questão de herança, né? Entendi. Mas depende muito em relação a que ponto que foi herança. Entendi. Caio, tem limite máximo do tamanho da propriedade que pode entrar nesse programa? Não, em terras devolutas do Estado a gente tem. Como eu falei, a gente consegue desenvolver o programa de forma gratuita, só que até 50 hectares. Tá. Acima de 50 hectares, não é que o produtor vai ter que pagar para regularizar. Ele tem que pagar apenas o georreferenciamento da propriedade, que é uma empresa credenciada do Estado, e o Estado ele já estipula o valor de acordo com o módulo do produtor. Entendeu? Que ainda assim é um valor simbólico. Lá no dia do lançamento teve essa dúvida. Então, assim, terras de 10 hectares, por exemplo, que foi a dúvida, ficava menos de R$500. Então, assim, um valor muito simbólico. Entendi. Só que pelo Estado a gente consegue trabalhar a regularização de terras devolutas do Estado até 200 hectares. Entendi. Entendeu? Acima de 200 a gente entra como terra tradicional pelo Instituto Terras. Pelo Instituto Terras a gente não tem limite de regularização. Entendi. A gente já está chegando aí já no final dessa parte da nossa prosa de hoje. Eu recebi aqui também a mensagem da Érica. Ela falou assim: Francis, eu cheguei aqui agora para poder fazer uma pergunta. Comprei o direito do antigo dono, moro na terra há 3 anos, tenho os documentos, assinatura em ata, receitas médicas que comprovam que estou dentro da terra desde dessa data que eu te falei. Consigo regularizar no meu nome, no INCRA,
tenho todos os documentos dos donos anteriores que comprovam compra e venda. Dá para poder regularizar também? Como é o nome dela mesmo? A Érica. Érica. A gente precisa verificar qual que é a sua ocupação. Eu vi que ela citou o INCRA, certo? Uhum. Em relação aos projetos de assentamento, pessoal, é importante ressaltar que para regularização de terras do INCRA ou de projetos de assentamento é uma regularização específica. É uma lei federal que rege a regularização de lotes do INCRA. E a gente tem um núcleo de regularização fundiária rural que fica ali na rua Rio Grande do Sul, ao lado dos sindicatos produtores rurais também, onde a gente trabalha esse processo de regularização do INCRA. E eu tenho uma notícia boa também para os projetos de assentamento. Até dezembro do ano passado, a gente só conseguia fazer regularização de lote de assentamento quem teve a sua ocupação antes de 2015. Então, só se regularizava quem entrava até 2015. Então, assim, limitava muito, porque às vezes foi passar de pai para filho, ou a pessoa repassou o lote, tinha essas questões. Então, a pessoa entrava e não conseguia, nem tinha perspectiva de regularização. Em dezembro, votou-se no Senado Federal uma nova lei de regularização. Hoje, a gente consegue fazer regularização de lote de assentamento com ocupação acima de 1 ano. Então, se a pessoa está lá 12 meses e 1 dia e consegue comprovar a ocupação dela durante esse período, a gente consegue entrar em processo de regularização com o INCRA. E o nosso núcleo de regularização fundiária rural do INCRA aqui em Paracatu é um dos mais bem estruturados do estado de Minas Gerais. Hoje a gente tem autonomia para fazer a vistoria do lote, onde atesta a ocupação do lote, né, onde a gente faz a juntada de documentos, abre o processo no SEI, junto com o INCRA em Belo Horizonte. Então, assim, é muito importante, é um avanço muito grande que a gente teve também. Hoje a gente está com o Thales como coordenador do núcleo, pode estar procurando ele também, todos esses casos de projeto de assentamento que ele está fazendo. Ele, na verdade, ele já começou. E ele vai fazer por projeto de assentamento para a gente conseguir ter um resultado bacana. Entendi. Caio, para finalizar, 2 perguntas. Você falou que tem 3 modalidades, né, para regularização fundiária. Explica e resume para a gente aí como que o produtor rural pode ir, aonde ele deve ir, qual contato ele pode ligar também, já incluindo essa segunda pergunta aí. Para onde ele tem que ligar ou deve comparecer nesse primeiro momento para saber até o que ele tem que levar com mais detalhe, porque cada caso é um caso, né? Exatamente, Francis. Vale ressaltar que quando a gente estipulou o programa, a gente buscou alternativas que a gente abraçasse todas as possibilidades de regularização fundiária rural aqui em Paracatu. Como eu falei, desde 2021 a gente tem um núcleo de regularização fundiária rural com o INCRA, então onde a gente trabalha a regularização dos projetos de assentamento. Se você mora num PA, num projeto de assentamento, você procura o Thales, lá na rua Rio Grande do Sul, ao lado dos sindicatos produtores rurais de Paracatu, em horário comercial, de 8 a 6 ele está lá. É a segunda modalidade que a gente está trabalhando, terras devolutas do Estado, que são aquelas terras que não tem registro, que não tem escritura, não tem matrícula em cartório. O cadastramento ele começou ontem, ele acontece do dia 13 ao dia 24 de maio, lá no escritório da Emater, que fica ali antes da ponte sentido Paracatuzinho. À direita, pode estar levando sua documentação pessoal, junto com os documentos que comprovem a posse da terra, em horário comercial também, lembrando que tem que levar cópia dos documentos, tá bom? E a terceira modalidade são de terras tradicionais, aquelas terras que tem registro ou que já teve escritura, terra de herança, terra de espólio, qualquer outra situação, mesma documentação, junto com o Instituto Terras, documentação pessoal, documentos que comprovem a posse para a gente começar a entrar em juízo. Pode procurar a Secretaria de Agropecuária, a gente fica ali no primeiro andar da Prefeitura Municipal de Paracatu, só que ainda assim a gente disponibiliza todos os nossos contatos para tirar dúvida, para saber certinho onde que vai, ou o que precisar. Então assim, a gente tem os contatos da Secretaria de Agropecuária, que é 3679-0378. Repete. Ou 3679-0371. Muda o finalzinho, 0378 ou 0371. Esses você consegue falar na Secretaria de Agropecuária, pode procurar o Lindolfo, pode me procurar, que a gente vai repassar todas as informações. O que não pode é o produtor sair com dúvida ou o produtor não acessar porque acha que é burocrático ou porque acha que vai ser caro. Aproveite a oportunidade única que a gente está oferecendo para toda a comunidade rural, para a gente trabalhar a regularização fundiária rural de fato em Paracatu. Muito bem.
Caio, obrigado pela sua participação. Deixa o seu bom dia para os ouvintes. Obrigado, Francis, mais uma vez. Para a gente é sempre um prazer estar levando informação para toda a nossa comunidade rural. E ressalto mais uma vez que a Secretaria de Agropecuária está de portas abertas, não só para esse projeto, mas qualquer outro projeto que você, produtor, tem interesse em começar, tem interesse em ter acompanhamento, a gente está lá à disposição. A gente reforça mais uma vez o comprometimento que a gente tem com o desenvolvimento da agricultura familiar e o fortalecimento dos nossos pequenos produtores no Paracatu. Pois é, pessoal, quero agradecer demais a sua atenção e convidar você a acompanhar o Paracatu Rural em diversas plataformas online. Você pode acompanhar pelo YouTube. Vai lá, inscreva-se no canal Paracatu Rural, marque o sininho para receber as notificações. Pode também acessar o site paracaturural.com e cadastrar o seu e-mail. Nós também estamos em plataformas de áudio, Spotify, Deezer, TuneIn, iTunes, SoundCloud, Google Podcast, na Alexa. Pesquisa na sua favorita por Paracatu Rural. Você ainda encontra a gente no Instagram, no Facebook, no Telegram, também no Twitter, X e ainda no canal do WhatsApp. Você já viu? Vai lá então, canal do WhatsApp, ali perto do status. Aí é só pesquisar Paracatu Rural. E se também quiser, pode acompanhar a gente ao vivo pelo rádio. É só pesquisar Rádio Boa Vista FM 96,5 MHz ou Rádio Diamante FM 100,3 MHz no aplicativo Rádiosnet. Vou ficar esperando você, hein? Entre em contato conosco aí pelo WhatsApp também. Vai lá no nosso site, em qualquer uma das nossas plataformas digitais, pega o nosso contato e entra em contato com a gente. Vou ficar esperando você, hein? Valeu! O mundo é selvagem, não é? Hoje em dia parece haver bastante consciência acerca da desintegração iminente de certas áreas do nosso planeta. Batalhas políticas, doenças globais, ansiedade em alta e assim por diante. Isso tudo torna a mensagem de Jesus Cristo ainda mais cheia de esperanças. Em um mundo que parece fora de controle, Deus nos lembra de que Ele já superou tudo isso. Tudo que a vida coloca aí no nosso caminho, Jesus Cristo já superou. Nós podemos ter certeza de que os problemas do mundo são temporários. Existe uma área da sua vida que parece difícil demais de ser superada? Então hoje priorize passar um tempo pedindo a Deus que ajude você a ver a sua situação como algo que Ele já superou. Descanse na paz de saber que o poder de Jesus Cristo é maior do que o meu e o seu problema. Esse devocional faz parte do plano de estudos Vida Após a Morte do aplicativo Bíblia.com. Muito obrigado pela sua atenção, Deus te abençoe e até o próximo encontro. Tchau, tchau. Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural.